A paz do Senhor, meus irmãos. Quero ler um texto com os irmãos que está em Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir, que vai nos dizer: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu quero falar sobre este cego que nos dá uma lição quanto ao ouvir. Certo é que aquele que tem uma deficiência física, ele tem que se superar em algo, se superar em um outro, dos seus sentidos, algum outro vai ser apurado. No caso do cego, é apurado os seus ouvidos. O seu ouvido é aguçado, ele é mais sensível, ele é desenvolvido. Então, o cego tem um ouvido desenvolvido. Afinal de contas, para compensar a sua visão, a perda da visão, ele tem um ouvido mais apurado, mais sensível, mais desenvolvido, mais aguçado. Porque muitas vezes o olho dele é os ouvidos. É através do ouvido que ele vai atravessar uma faixa, atravessar uma estrada e vai ouvir se vem carro ou se não vem carro. Tudo pelo ouvido. Mas eu quero falar sobre este ouvido tão apurado, tão aguçado, tão sensível deste cego. Porque no versículo 47 vai me dizer de que ele, ouvindo que era Jesus, Jesus ia passando e uma grande multidão passava com ele, e o cego que está mendigando na beira do caminho, ele ouve que é Jesus que vai passando. Já me mostra de que ele já ouvira falar antes de Jesus. Ele ouvira falar que tem um que é seguido por uma multidão e que sinais, prodígios e maravilhas acompanham a esse homem. Aonde ele vai, os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos são curados e assim os leprosos são purificados, além que ele prega também o reino de Deus é chegado, as boas novas de salvação. Vêm esses sinais seguindo a ele. Ele ouviu falar sobre isso, sendo que uma grande multidão o acompanhava. Então, quando ele ouve uma grande multidão, ele já percebe, é Jesus que está vindo. Isto me fala sobre um ouvido tão apurado, tão aguçado, tão sensível para Jesus Cristo. Nós temos que ter o nosso ouvido preparado e sensível para a voz do nosso Mestre, para os passos do nosso Mestre. Ainda que possa uma multidão estar, quem sabe, até muitas vezes atrapalhando para que nós venhamos a ouvir a Jesus, mas nós precisamos ouvir Jesus. Quando o cego vê que tem uma multidão, e essa multidão, certo é que Jesus está vindo, ele começa a clamar. É hora de ouvir Jesus. É hora de estar apercebido de que Jesus está passando, de que a bênção está chegando, de que está chegando a solução, a restauração, a cura e a providência. É a lição que esse cego nos dá quanto aos seus ouvidos tão sensíveis para Jesus. Mas é interessante que muitos daquela multidão o repreendiam, vai dizer o versículo 48, que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Muitos diziam: para, não importuna o mestre, não adianta, ele não vai te ouvir, não grita mais, não clame mais. A isso ele não deu ouvido.
a indiferença das pessoas pela sua situação, ele não deu importância, ele não deu ouvido a essas pessoas. Ele continuava ouvindo e nos seus ouvidos estava de que Jesus está se distanciando. Jesus está mais longe, Jesus estava passando por aqui, agora Jesus está mais adiante, então ele clamava ainda mais. Quantas são as vezes que até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa casa, em meio aos nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, vão nos dizer, não importune o mestre. Não adianta clamar, não adianta pedir. Não interceda mais porque esta pessoa não tem condições. Você não tem condições. Para você não dá. Para você não serve. Isso não é para você. Jesus não está preocupado contigo. Clame. E clame mais. E clame mais alto. E clame mais forte. Porque você há de chamar a atenção do mestre. Mais Bartimeu clamava. Mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 49, Jesus para e manda chamar. E chamaram o cego Bartimeu. E dizem para ele, tem bom ânimo, ele te chama. A isso ele ouviu. A isso ele escutou. Nós temos que saber diferenciar quando o que nos comunicam é de Deus ou não é de Deus. É de Deus ou é das pessoas? É de Deus ou até mesmo é do inimigo? Quando estão nos querendo parar, quando estão nos dizendo, não ore, não clame, não adianta, não resolve, não interceda, isso é de Deus, isso não é de Deus, não ouça. Mas quando estão dizendo, sim, tem bom ânimo, ele é contigo, tem bom ânimo, ele te chama, a isso o cego prestou atenção. E é interessante que os mesmos que diziam, pare de clamar, não grite, não chame, não importune, é os mesmos que vão dizer para você, tem bom ânimo. É os mesmos. Pela tua continuidade, por tu não desistir, por você continuar, insistir, estas pessoas vão ouvir o mestre dizer, chamai a ele. E estes mesmo vão te dar a notícia de que a bênção chegou, a vitória chegou. São 3 situações que esse cego me mostra. Eu tenho ouvido muito bem apurado. Ele é muito bem aguçado. Ele é desenvolvido. Ele é sensível para ouvir a Deus. Nós precisamos ter essa sensibilidade em nossos ouvidos. Ele também era sensível, tem que ter um ouvido desenvolvido, tem que ter um ouvido preparado para saber isto eu posso escutar e isso eu não devo escutar, a isso eu não posso escutar para continuar a clamar e ter o ouvido também desenvolvido, preparado, aguçado, apurado, sensível para ouvir quando ele está chamando e dizendo a tua bênção chegou. Que Deus abençoe em nome de Jesus.